Olá, alunos, olá, colegas, olá, amigos. No último encontro, nós debatemos a questão da família no Código Civil 1916. Eu tentei apresentar alguns artigos que retratavam um modelo de família patriarcal e matrimonial. Lembrando a todos que quando a Constituição Federal foi aprovada no Brasil, a atual Constituição de 1988, o Código Civil vigente era o de 1916. O segundo Código Civil brasileiro atual é de 2002, entrando em vigor em 2003. Então, a Constituição Federal teve um papel fundamental na evolução e no desenvolvimento das relações de família. Selecionei então alguns slides para, junto com vocês, debater um pouquinho desse movimento que ficou conhecido como a constitucionalização do direito civil, enfocando o ramo das famílias. Vamos aqui passar o slide. Antes de começar, eu selecionei uma epígrafe da obra do professor Rolf Madaleno, diz o professor Rolf Madaleno. A família matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, heteroparental, biológica, institucional, vista como uma unidade de produção e de reprodução, a família do Código de 1916, cedeu lugar para uma família pluralizada, democrática, igualitária, hetero ou homoparental, biológica ou socioafetiva, construída com base na afetividade e de caráter instrumental. Então, uma mudança bastante grande na visão que a sociedade tem a respeito do que é uma família. Avançando aqui. Contextualização histórica, portanto. Dois nortes nós devemos sempre lembrar. Então, o primeiro deles, entra em vigor uma Constituição dita cidadã, uma Constituição que no artigo 5º e em outros artigos contempla uma série de direitos, muitos deles novos, no panorama legislativo brasileiro, e se depara o operador com uma Constituição bastante contemporânea, 1978, e um Código Civil um tanto quanto antigo, de 1916, e no que toca ao direito de família um tanto quanto antiquado. Então surge um pequeno conflito entre o direito constitucional moderno e o Código Civil de 1916 antiquado. Aproveitando esse momento de conflito, especialmente a escola do Rio de Janeiro, liderada pelo professor Gustavo Tepedino, observou uma oportunidade de oxigenar, uma oportunidade de se atualizar o direito civil brasileiro. Dentre outros ramos relevantes, também o direito de família. Então, dentre os objetivos do movimento da constitucionalização do direito civil, um deles era reler todos os artigos do Código Civil de 1916 e apenas permitir a aplicação daqueles que estivessem em conformidade com o novo texto constitucional. Foi um trabalho muito importante feito por diversos professores e que acabou ganhando muita simpatia de alguns tribunais da Federação, como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Se valeram os magistrados, se valeram os doutrinadores, especialmente, do artigo 5º, parágrafo 1º do texto constitucional, do chamado rol aberto dos direitos fundamentais e, especialmente, aqui então do parágrafo 1º, da eficácia direta dos direitos fundamentais. Reza o artigo 5º, parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, para a Escola da Constitucionalização do Direito Civil, não seria necessário aguardar pela intervenção posterior do legislador para aplicar em alguma medida, em pequena ou em grande medida, os textos consagrados na Constituição Federal. Parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluiriam outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, nós temos duas premissas do movimento de interpretação da Constituição. De um lado, a eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais, e de outro lado, o catálogo aberto do artigo 5º. Isso fez com que alguns princípios constitucionais fossem imediatamente aplicados no direito de família. Eu selecionei nos próximos slides 6 princípios. Poderia ter selecionado 20 princípios do texto constitucional, mas esses 6 princípios
com esses 6 princípios, eu vou tentar ilustrar a importância desse momento histórico para o direito civil brasileiro. Então, exemplo. Se o Código Civil de 16 afirmava que o marido era o chefe de família, se o Código Civil de 1916 afirmava que a mulher, para praticar uma série de atos, deveria aguardar o consentimento do marido, e se a Constituição Federal reconhece no caput do artigo 5º a igualdade entre todas as pessoas, os tribunais da federação começaram a discutir se aqueles artigos que não contribuíam com a efetiva igualdade entre cônjuges, e no exemplo segundo que eu coloquei, e a efetiva igualdade entre os filhos, poderiam ser ainda aplicados pelos magistrados. Então, com base no princípio constitucional da isonomia entre os cônjuges, no artigo 226, parágrafo 5º, e entre os filhos, no artigo 227, parágrafo 6º, os magistrados brasileiros tiveram autorização para deixar de aplicar normas discriminatórias em relação à situação da mulher e à situação das crianças. As crianças atualmente, desde então, têm exatamente os mesmos direitos, independentemente de sua origem. Intimamente ligado com o princípio da igualdade entre os cônjuges é o princípio da não discriminação. Não à toa, esses 2 princípios foram muito lembrados pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar 2 questões importantes na vida social. A primeira delas, a possibilidade de união estável homoafetiva, e logo a seguir, a possibilidade jurídica de casamento homoafetivo. Esse é o acordo importante do STJ, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, reconhecido aqui dentro do Brasil. Vedação à não discriminação e realização da igualdade entre as pessoas. No STJ, nós temos uma série de outras orientações que têm por amparo o princípio da não discriminação e da igualdade. Por exemplo, na década de 90 e início da década de 2000, se sedimentou a ideia de que casais homossexuais também têm o direito a adotar crianças. Então, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de aplicação do direito, foi muito relevante o artigo 5º da Constituição Federal ao estipular a igualdade, o 226 e o 227 também. Avançamos. A autonomia privada, a ideia de liberdade. Saímos de uma ditadura e a Constituição procura ainda ser cidadã. Então, eu selecionei 2 exemplos em que a interpretação dos tribunais valoriza bastante a ideia de liberdade, a ideia de autonomia na condução das suas próprias vidas. Em primeiro lugar, as opções de regimes de bens contemplados pelo Código quando do casamento e a possibilidade atual, o Código Civil, de que as pessoas casadas troquem o regime de bens se lhes parecer mais adequado. Segundo o exemplo que eu ofereci, o direito potestativo ao divórcio, que foi finalmente reconhecido com a emenda constitucional número 66 em 2010 e a alteração da redação do parágrafo 6º. O divórcio entrou no sistema brasileiro em 77, mas não era tão fácil obter o divórcio. No nascedouro, era necessário que, no mais das vezes, as pessoas passassem pelo estado de separadas, para depois postular o divórcio. O divórcio direto não era a regra, era a exceção. Atualmente, o divórcio direto passou a ser a regra, basta que a pessoa o peça sem indicar as razões que a levam a optar pelo divórcio, até mesmo para proteger a sua intimidade. Princípio constitucional da solidariedade, que anima historicamente a pensão alimentícia, e o Código Civil, ao regular expressamente a pensão alimentícia, foi além dos cônjuges, foi aos ascendentes, foi aos descendentes e alcançou também os irmãos. Pelo menos do ponto de vista expresso no Código Civil, nós temos esse alcance da pensão alimentícia, a solidariedade familiar. Bem como institutos novos para proteger pessoas com deficiência, que estão, felizmente, cada vez mais inseridas na vida e em sociedade. Ainda falta muito para elas melhor se inserirem, mas paulatinamente está havendo um avanço. Então, Estatuto da Pessoa com Deficiência, o regramento da tutela costuma ter a sua interpretação guiada também pelo princípio da solidariedade familiar. E nesse último slide eu selecionei a importância da proteção da infância e também o princípio do melhor interesse da criança, que foi contemplado no Tratado Internacional de Direitos da Criança, que o Brasil é signatário,
e que influenciaram a criação de novos institutos, como, por exemplo, a guarda compartilhada. No regime do Código 16, a guarda, de regra, era unilateral, assim foi durante todo o século XX, e na virada do século XX para o século XXI, especialmente alguns juízes imaginaram um regime para melhor atender os interesses da criança e propiciar adequada participação dos pais na vida dos filhos, mesmo após o divórcio com a guarda compartilhada. A adoção recebeu o influxo nítido do melhor interesse da criança, o que antes era visto como um ato de piedade, ou seja, adotar uma criança, passou a ser visto como uma forma de se constituir ainda mais uma família com a introdução de uma criança e todas as responsabilidades parentais que dali advêm. Processos judiciais que discutem adoção normalmente são dirimidos com apelo ao melhor interesse da criança e ao princípio da proteção da infância com status constitucional. Por fim, destaca um princípio mais recente no direito brasileiro, chamado princípio da afetividade, diagnosticado pelo Supremo Tribunal Federal também quando se debruçou quanto à possibilidade jurídica da multiparentalidade. É o tema de repercussão geral 622, que tem nítida relação com a chamada paternidade socioafetiva. Afinal, o pai seria aquela pessoa que contribuiu com sêmen, ou seja, que permitiu, à luz da biologia, a formação de um feto e o nascimento de uma criança. Pai seria aquela pessoa, ou pai seria aquela pessoa que desempenha um papel social de pai relevante, que se ocupa da criação e da educação dos menores. Os tribunais da federação reconhecem a relevância dessa paternidade socioafetiva e para tentar dirimir uma grande dúvida que havia na comunidade a respeito da possibilidade jurídica ou não de uma pessoa ter dois pais reconhecidos à luz do direito, então o Supremo, com base também no princípio da afetividade, reconheceu que sim, é possível, que se o melhor interesse da criança for atendido, é lícito ao magistrado reconhecer que ela tem tanto um pai, normalmente biológico, quanto outro pai, normalmente socioafetivo. São essas duas paternidades que costumam ser debatidas. E que essa dupla paternidade ou dupla maternidade pode, em alguns casos, colaborar para o desenvolvimento integral dessa criança. Tema bastante novo se analisarmos o direito em uma perspectiva histórica. Esses são alguns dos princípios que foram positivados pela Constituição Federal, à luz da interpretação que a doutrina e os tribunais da Federação fazem. Mas, além desses princípios, nós temos tantos outros, e eu gostaria de, nesse vídeo, simplesmente ampliar um pouco aquilo que foi visto em sala de aula na graduação. Agradeço a atenção de todos e acredito que com esse vídeo a gente complementa a questão da família no Código de 16. A gente segue em contato pelo Instagram, no Daniel Starros, e nesta página do Facebook, que é minha também. Muito obrigado. Abraço.